Olá pessoal, meu nome é Jean Silva, quero agradecer a você por estar assistindo esse vídeo. Quero pedir também, se tiver a possibilidade de você estar com a Bíblia em mão, para que assim que eu esteja lendo os versículos, você possa estar acompanhando aí na sua Bíblia. Se não tiver a possibilidade, tudo bem, que em outro momento você possa continuar lendo, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando no seu coração. Os versículos que eu quero compartilhar com vocês estão lá em João capítulo 3. E João capítulo 3 tem um versículo que muitos conhecem, então, o famoso João 3,16. Mas, embora é um texto que é decorado por muitos, às vezes a gente esquece do capítulo todo, né? Esquece das citações a qual Jesus falou até chegar a essa citação de João 3,16, com quem Jesus estava falando. Então é bom com que a gente muitas das vezes conheça o capítulo todo, né? E para você que está assistindo, se você não conhece o que está escrito em João capítulo 3,16, você precisa conhecer, porque ali está escrito a maior declaração de amor de Deus para com o homem, né? Não vou falar, vou deixar você na curiosidade, e que você possa estar, porque a gente não vai chegar a ler até o João 3,16, mas que você possa estar indo lá e veja o que Deus escreveu, né? Que tanto foi com minha vida, assim para com a sua vida. Mas a gente vai começar a leitura lá no 3:1, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Esse homem tinha um cargo muito importante, né? E por se tratar de um fariseu que a maioria dos fariseus, né, não acreditava como Jesus, filho de Deus, não acreditava que a obra de Jesus era feita por Deus, né, mas Nicodemos era a exceção disso. E continuando no 2. E ele de noite procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Nicodemos foi procurar Jesus à noite, porque pelo cargo dele, que ele assumia, se ele fosse visto com Jesus, ele pegaria mal. E eu acredito que Nicodemos teve uma oportunidade que poucos tiveram diante do ministério de Jesus. Por quê? Porque dificilmente Jesus estava a sós. Jesus, quando iniciou seu ministério, já andava, tinha os 12, fora as multidões que muitas das vezes acompanhavam ele. E é tanto que na Bíblia você vê, encontra-se poucas pessoas que teve essa oportunidade de ter esse momentos a sós de conversar com Jesus. Uma das mais conhecidas são essa do capítulo 3 e a do capítulo 4 da mulher samaritana, que teve momentos a sós ali com Jesus, que foi uma conversa. E são ambos textos muito ricos em revelação do reino para a transformação da vida do homem. A diferença do João capítulo 3 para o 4 é que Nicodemos já estava indo conversar com Jesus, sabendo mais ou menos quem Jesus era. Tinha a dúvida, né? Era uma pessoa super instruída na lei, mas mesmo assim não conhecia a Jesus ainda. E o capítulo 4 da mulher samaritana estava conversando com Jesus ali, mas não sabia que era o Jesus que estava falando com ela. E depois ela tomou conhecimento que era o Jesus. Então, o segredo, muitas das vezes, é a gente aproveitar a oportunidade que é nos dada, né? Então, Deus ele sempre tem nos dado essa oportunidade de conhecer a Ele cada dia mais a Ele. Então, quando Nicodemos vai até Jesus, ele não tinha a certeza ainda. Ele tinha tipo assim, olha, será que é Ele mesmo? Eu vou lá para saber mesmo. E Nicodemos faz tipo, ao mesmo tempo no 2, que faz uma afirmação: olha, bem sabemos que se ninguém pode fazer sinais, se Deus não for com ele, mas ao mesmo tempo parece ser uma pergunta. E no 3, verdade, te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Eu, quando meditei nesse texto pelas primeiras vezes, eu falei, nossa, Jesus mudou de assunto, porque se Jesus fosse falar em cima do que Nicodemos estava perguntando ou afirmando, Jesus poderia falar, sim, porque eu tenho poder para transformar a água em vinho, porque eu tenho poder para ressuscitar, para multiplicar, para curar. Jesus estava falando em cima do que Nicodemos perguntou, estava em dúvida sobre os sinais, se de fato Jesus era com Deus. Jesus respondeu Nicodemos
aquilo que Nicodemos precisava ouvir. Quantos de nós vamos até Deus já querendo ouvir aquilo que nós queremos, não o que precisamos? Então, por isso que quando Jesus, ele sondando e conhecendo o coração de Nicodemos, ele sabia o que Nicodemos precisava ouvir. Então, por isso que ele já responde imediato, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no 4, Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pois todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Eu confesso que quando eu li esses versículos pela primeira vez, eu falei: nossa, o quanto Nicodemos foi ignorante em fazer essa pergunta. Mas, irmãos, quantas vezes nós não conhecemos a respeito da palavra, sobre o modo de agir de Deus? Às vezes a gente corre o risco de fazer perguntas ou fazer afirmação não compreendendo, né? Mas Deus, ele está aí, assim, o Deus que deu a oportunidade para Nicodemos para passar a conhecer a Ele cada dia mais, Ele continua nos dando, para que um dia a gente saia dessa ignorância e passe a conhecer verdadeiramente como é a transformação do reino de Deus, a palavra de Deus o faz na vida do homem. E seguindo, Jesus no 5 responde: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreende pelo fato de eu haver dito: deves nascer de novo? O vento sopra onde quer, tu escuta o seu som, mas não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todo os que é nascido do Espírito. Replicou Nicodemos: como pode acontecer isso? E explicou Jesus: tu és mestre de Israel e não compreende essas verdades? Querido, abre a Bíblia de vocês lá em Jeremias capítulo 9. Pronto. Enquanto vocês estão abrindo aí, falando sobre Nicodemos, era um mestre da lei, conhecia a lei, conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia Jesus. Como na outra citação do outro vídeo que eu gravei, conhecer e prosseguir em conhecer. Falei até que muitas vezes a gente corre o risco de conhecer uma congregação, conhecemos doutrina, muitas das vezes conhecemos a palavra de Deus, mas não termos um verdadeiro relacionamento, não conhecermos a Jesus. E a Nicodemos, assim era com a vida de Nicodemos. E então eu quero ler esse Jeremias capítulo 9, 23, que fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou o Senhor e o com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porque são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Então, queridos, Nicodemos, apesar de todo o título, ele acredito que antes ele até se vangloriava daquilo que ele tinha, daquilo que ele era, um mestre da lei, dos fariseus. Mas ali diante de Jesus, todo o título que ele tinha, todo o orgulho que ele poderia ter, ali caiu por terra. Então, às vezes, a palavra de Deus fala que Deus, ele rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Que venha ter essa humildade para se chegar a Deus cada dia mais. Queridos, mais importante do que ouvirmos é entendermos a palavra de Deus. Porque a partir do momento que entendemos, é aí que conseguimos dar uma resposta para a palavra de Deus. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 13, versículo 19, Jesus explicando sobre a parábola do semeador. E quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então, infelizmente, muitas das vezes é isso que tem acontecido conosco. Temos ouvido a palavra, temos se alegrado, mas muitas das vezes não temos conseguido dar uma resposta. E muitas das vezes cai no nosso esquecimento. E lá em Mateus capítulo 7, 24,
Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E o 26. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Que sejamos essa pessoa insensata, que possamos estar praticando a palavra de Deus. Queridos, a minha oração desde já para nossas vidas é que nós, a partir do momento que nós se encontramos cada dia mais com Jesus, assim como Nicodemos, que não saiu mais a mesma pessoa daquele encontro, ali ele começou a entender o que é ter um novo nascimento, assim que seja na minha vida, que seja na sua vida. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Abraço. Mérito meu é graça tua, graça tua, graça. E nós te amamos, nós te amamos. Amor maior que tudo. Amor maior, amor maior. O teu amor é maior. Amor maior, amor maior. O teu amor, amor maior, amor maior, amor